Já voltamos com Mulheres nesta tarde de quinta-feira e eu convido você agora para um bate-papo necessário para este momento que a gente está passando agora. Ele já está com a gente, conectadíssimo. Léo Freiman, bem-vindo. Tudo bem, querido? Que bom. Bom estar aqui com você, com os seus telespectadores, com suas queridíssimas telespectadoras. Um momento tão importante e tão interessante de vivermos, né? Exatamente. E tão cheio de coisas para a gente aprender, refletir e sair melhor dessa, né, Léo? Exatamente. Tem muitas lições que a vida nos impõe. Se a gente pensar na vida escolar, primeiro tem a lição, depois tem a prova. No momento que a gente está vivendo, primeiro tem a prova, depois a gente tira as lições, que é o que a gente vai compartilhar aqui com quem está nos assistindo agora. É verdade. Agora, hoje a ideia é dar dicas de convivência para os casais que estão em casa durante essa quarentena. É verdade aquele dado de que na China o número de divórcios aumentou demais, porque eles já passaram por um período longo de quarentena também? Olha, tem aí dois fatores que podem distorcer as interpretações desses dados. Primeiro, como as pessoas ficaram muito tempo confinadas, elas não puderam exercitar o divórcio. Então, isso acumulou, gerou uma fila de espera para exercitar. Sim, e também tem um fato. As mulheres chinesas, como no planeta inteiro, mas especialmente lá, que é um povo um pouco mais fechado do que o resto do mundo, as mulheres chinesas estão mais empoderadas. Então elas já não aceitam mais brutalidade, frieza, falta de carinho. Elas não querem mais alguém dando de dedo na cara delas, como nenhuma mulher do mundo quer e nem merece. Então as mulheres estão acordando. Para casar com um cara desse, não quero. Então é isso que está acontecendo lá. Especialmente numa hora de crise, o cara chato, reclamão, que se põe de filho, de pai bronquinha, o cara que acha que ele virou o rei do universo, que ele colocou o copo na pia uma vez por semana, isso não cola mais. Então não é que o coronavírus faz com que as pessoas se separem, é porque a realidade do dia a dia fica mais explícita. A lição de casa que os casais não fizeram antes, de dividir a tarefa, de resolver suas diferenças, de dialogarem adequadamente, de entenderem que amor tem mais a ver com doação do que com recepção. Essas lições de casa, quando não são feitas, numa situação dessa, em que tem o confinamento, as pessoas convivem muito, ficam mais agudizadas. E aí, claro, a hora que você tem a possibilidade, você fala, o quê? Eu quero mais é viver, porque é o efeito que gera o confinamento. Quando a pessoa sai, ela quer viver, né? E para viver do lado de alguém ruim, pra quê, né? Agora, esse exemplo que você deu, esse comentário sobre as mulheres chinesas, sobre o que aconteceu nas casas e tal, acho que já leva a gente a uma palavra que tem que ter, obviamente, em qualquer relacionamento. Eu acho que agora mais do que nunca, por essa convivência tão intensa que as pessoas estão tendo, que é o respeito, né? O respeito ao espaço de cada um, né? E justamente até onde você pode ir, né? Como é que é a história de... O seu espaço termina quando começa o do outro também, né? Exatamente. Sabe, existem 4 grandes fatores presentes em 96% dos divórcios. Ironia, descaso, desprezo e o menosprezo, além, claro, da agressão. Então, quando a gente fala de respeito, no fundo, resumindo, é o seguinte: o que funciona num casamento? São quase 30 anos que eu atendo no meu consultório, ouvindo casos lindos e casos horrorosos. Sabe o que funciona num casamento? É aquele casal que, assim, eu sou o melhor amigo da minha mulher e tem a atração física. Porque até a atração física vem do respeito, de você contar uma história legal, de você respeitar o espaço do outro. O outro está fazendo home office, fica quieta, leva uma água. Você vai conversar a hora que o outro está aberto. É engraçado que com os nossos amigos e até no ambiente de trabalho, a gente se arruma, a gente pede licença, a gente usa palavras adequadas. E em caso, o pronome possessivo meu marido, minha mulher, faz com que as pessoas, em vez de trazerem a sua obra-prima, a sua melhor versão, elas entram no formato rascunho, como se o marido fosse o sofá. Dá licença! Aí o cara fala, cala a boca! Eu duvido que um homem falaria assim pro chefe, pro presidente da sua empresa, ou pro seu cliente. Mas para a esposa, fala, você é uma tonta. Ora, a gente tem que ter recato. A gente tem que ter respeito, porque a hora que você trata o outro como coisa, você vai ter do outro algo que uma coisa te dá, que é um vazio. Você não vai ter grandes coisas de um objeto, mas de uma pessoa com o coração bem regado, você vai poder ter tudo. Você falou uma coisa extremamente importante em tempos de home office, em que os dois lados provavelmente estão tendo que fazer, tanto o homem quanto a mulher, de repente um faz mais. De repente tentar não chocar os horários, principalmente se tiver criança.
Porque as crianças, é muito difícil das crianças entenderem isso, né? O pai tá em casa, ou a mãe tá em casa, então, teoricamente, eles estão disponíveis pra mim, né? Então, é muito normal que as crianças fiquem em cima, fiquem querendo... E acaba atrapalhando o trabalho e o andamento das coisas, né, Léo? Pois é, Rê. Pais e mães que criaram as princesinhas, os filhos imperadores, nessa hora vão sofrer mais. Eu tenho pai que liga, às vezes, reclamando, eu não aguento, tem que ficar o tempo todo conversando com meu filho, ele não para quieto. Eu falo, você está vivendo um teco do que o professor dele vive no dia a dia e que quando você é chamado na reunião, você acha que estão exagerando. Então, abre lá um espaço para dizer para a criança, olha, agora o papai vai trabalhar. Papai vai conversar com você às 4 horas. 4 horas. Agora você vai brincar no seu quarto. A mamãe agora está fazendo uma outra atividade. Porque também os pais precisam se dar o respeito, Rê, de saber que assim, não é atribuição do pai, da mãe, ficar entretendo, recreando, animando, cuidando o tempo inteiro dos filhos. É uma época em que, de fato, a vida também nos impõe que cada um enfrente os mares do seu tédio, que todo mundo saiba ficar irritado ou zangado ou chateado, mas isso não nos dá o direito de irritar, chatear ou aborrecer o outro. Sem dúvida. É uma época em que a gente vai ter que achar o eixo dentro da gente. Quando o pai perceber o filho de repente irritado, falar... O que é o interessante? É o que eu falo, né? No livro A Síndrome do Imperador. É o colo com mola, né? Olha, filho, eu entendo que você está chateado, eu entendo que você está frustrado. Você quer um abraço? Eu posso te dar um abraço. Vem aqui, dá um abraço no pai. Vem aqui, filho. Agora, um abraço, te ouvir, isso eu posso. Aceitar que você vai lá atormentar seu irmão, isso eu não posso. Sentir o que você está sentindo é legítimo, é adequado, é compreensível e eu estou do seu lado, querido. Eu também gostaria de sair brincar, também gostaria de fazer um monte de coisa, mas tem hora que a gente não faz o que a gente quer. E eu entendo que você está chateado, lamento, querido. Mas nessa hora é isso que temos. Muito Sabe legal. por quê? Nós fomos criados, eu não sei teus pais, mas provavelmente você parece ser uma boa moça, como se diz, educada, gentil, você trata bem as pessoas. Uma boa moça, né? Porque hoje em dia é delicado até falar isso, que é uma boa moça. Enfim, você parece ser uma pessoa que foi muito bem educada. Obrigada. Você provavelmente, quando era criança, brincava no chiqueirinho ou no quarto das crianças, é ou não é? Então sentia o lugar das crianças. Aí hoje, de repente, fica o pai, a mãe ali, se desdobrando entre ajudar os filhos com a tarefa escolar, arrumar a casa, cuidar de si, cuidar dos pais idosos e de repente ainda fazer compra online, que não tá fácil para ninguém. E aí de repente ainda vem o filho e fica vendo televisão em som alto, jogando Fortnite a tarde toda, fazendo barulho na sala, alto lá. Peraí, filho, você vai poder ficar aqui. Porque a geografia da casa é muito importante, Rê. É muito importante que a família mantenha o café da manhã, o almoço, o jantar, que tenha uma pausinha no meio da manhã para tomar um lanche, para ter um olho no olho, né? É muito importante colocar, se a criança é pequena, semanalmente, a agenda de atividades da família, porque a criança às vezes entra em tormento, fica angustiada, porque ela não sabe quando ela vai poder ter acesso ao pai ou à mãe. Quando tem uma agenda semanal e o pai chama... Aquilo acalma, né? Aquilo acalma, dá uma tranquilidade para ela, é verdade. Então sabe, olha, esse é o horário da atividade, esse aqui é o horário do recreio da nossa família. Por que não usar o sistema que a escola usa? É ótimo. Nossos combinados. E aí a gente entra no segundo tópico da nossa conversa também, que é a questão da comunicação, que não só para as crianças demanda demais nessa fase agora, mas também entre os casais, né? A comunicação mais do que nunca a gente tem que falar, né, Léo? Exato. E comunicação significa comunicação. Comunicação vem de diálogo. 2. Comunicação significa eu falo com respeito e com jeito e eu ouço o outro também. Tem muita gente que acha que comunicar, falar o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Isso é sincericídio. Sim. Não funciona. Não funciona. O único lugar que você fala o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, é com o seu analista, amigão. É no confessionário, é no CVV. Na vida real, você vai medir palavras, você vai medir a hora, você vai medir a intensidade, você vai medir o tom de voz. Então é muito importante que os casais também repensem as regras do jogo, e não é só agora nesta fase, é para sempre. Escuta, amor, quero conversar uma coisa, que hora a gente pode bater um papo?
Isso é muito diferente de dizer, escuta, nós temos que falar uma coisa, nós temos que discutir um assunto. Porque veja, o tom de voz e as palavras que eu escolho dizem muito. Se eu chegar para você, Rê, nós temos que discutir uma coisa, viu? Você já fica tensa, seu cérebro já libera cortisol, você fica tensa porque você já acha, o cara vai brigar comigo. Agora quando eu falo, eu queria bater um papo com você, tô aqui com umas ideias pra gente repensar algumas coisas, vamos trocar uma ideia em alguma hora legal? Muito mais saudável, né? Sem dúvida. E essas ideias podem ser planos para o futuro também, Léo? É o momento da gente, de repente, planejar o que a gente quer, planejamento financeiro, de viagens, dos rumos da família? Sem dúvida. Esse final de semana, sabe o que eu fiz? Eu revi este livro aqui, olha, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Tá. Esse é um dos melhores livros que eu já li na vida. E ele fala que uma das coisas mais empoderadoras, que mais ajudavam na superação dos prisioneiros de Auschwitz, um campo de concentração nazista, em que os presos ficavam fazendo trabalho forçado, 0 graus de temperatura, tomando chuva na cabeça, paulada nas costas, a situação mais degradante. Uma das coisas que mais ajudava a manter a fé e a esperança é exatamente o que você falou, é ter um projeto de vida. Então assim, eu vou escrever um livro, eu vou passar o final de ano, vai ser o Natal que eu vou chamar mesmo a família toda, eu vou pedir aquela mulher em casamento a hora que isso aqui acabar, eu vou comprar um presente para mim que eu tô adiando há tempos, eu vou começar aquela pós-graduação. Por quê? Porque o futuro, a esperança, é um refúgio da alma. E a gente tem que pensar assim, como é que eu quero passar esse Natal, esse Réveillon? Porque aí eu olho em perspectiva. A gente olha assim e fala, mas 2, 3 meses é muito tempo. Mas 2, 3 meses em 20 anos, será que é tanto tempo? Né? Será que se eu olhar minha vida como um todo, eu não posso aproveitar dessa perspectiva temporal e falar assim, como é que eu quero em dezembro lembrar desta etapa da vida? Eu quero pensar em dezembro que eu fui um chato, que eu perdi a cabeça, que eu gritei com todo mundo, que eu me afastei das pessoas, que eu fiquei doente, que eu desenvolvi uma gastrite e minha mulher ficou atormentada, ou que eu fui um pai sábio, que eu fui um parceiro carinhoso, que eu fui um chefe inspirador. E superamos tudo isso, né? Ou seja, a essência da sabedoria é olhar para o futuro como se a gente jogasse uma isca para a gente mesmo lá e pudesse se refugiar neste sonho, nessa ilha de prosperidade, de amor, porque o sonho é só meu. Mesmo num campo de concentração, num presídio, uma pessoa, quando ela projeta um futuro bom para si, aquilo dá um ânimo maior. E também tem, a possibilidade de fazer isso com relação ao passado. Rever as nossas fotos, escrever uma carta para a gente agradecendo o momento que a gente já passou, escrever um diário legal, organizar o álbum da família, porque o que a gente viveu ninguém vai tirar. E o que a gente está sonhando, ninguém pode também subtrair de nós. Por isso que a gente chama de refúgios da alma. A gente pode ter isso no passado, a gente pode ter isso no futuro, porque as pessoas podem tirar de nós o dinheiro, os bens, elas podem tirar de nós a liberdade, mas a esperança, a crença, a fé, ninguém tira de nós. E fé não é ver para crer, isso é constatação. A fé é crer, fazer e ver. Eu estou aqui na minha família, com os meus pais de idade, com a minha mulher, no meio ambiente, com os profissionais que trabalham para mim, eu tomei a decisão. Eu quero ser a melhor pessoa que eu puder. Eu quero ser o melhor líder que eu puder. Eu quero ser o melhor pai que eu puder. Então, eu não vou ser o pai que eu estou com vontade, eu não vou ser o chefe que eu estou com vontade, eu vou fazer o melhor do possível para que eles lembrem de mim como uma pessoa que trouxe um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de amorosidade. Muito bom, Léo. Que papo fantástico. Só crescimento nas suas palavras. Obrigada, viu? Realmente a gente tem que fazer boas escolhas nessa hora também para sair dessa situação muito melhor do que a gente entrou. Obrigada pela participação mais uma vez. Quer fazer contato com o Léo? Você pode ligar no 3813-5311 ou então através do site leofreiman.com.br e o Instagram, @leofreiman_oficial. Tá fazendo lives, Léo? Eu tô fazendo live quase diária, tô sendo convidado por um monte de gente para fazer lives. Sexta-feira agora, 5h30, no Instagram da editora FTD Educação, que edita meus livros, e quase todos os dias tem alguma live, tem alguma entrevista, e eu fico muito feliz de poder estar aqui com você, e você usou a palavra-chave, Rê.
Linda a sua palavra, escolha. Cada pequena escolha nossa lapida o nosso futuro. Exatamente. O que a gente escolhe é o que nos alimenta, né? Obrigada, Léo. Até a próxima, querido. Até, um abraço. Obrigado, viu, pelo papo. Se cuida, a família também. Beijo pra vocês todos, viu? Muito bom. Que papo fantástico, gente. Adoro conversar com o Léo, a gente aprende muito.